Bem-vindos à nossa aula de ciclo cardíaco. Os principais objetivos da nossa aula são compreender as fases do ciclo cardíaco, compreender os eventos elétricos, pressóricos, volumétricos e sonoros envolvidos no ciclo cardíaco e, ao final da aula, você deverá estar apto a interpretar o diagrama de Wiggers, que na realidade é um gráfico que mostra a diferença de volume e pressão no ventrículo esquerdo. Para iniciarmos, você precisa ter em mente alguns conceitos básicos sobre circulação sistêmica. Por exemplo, nessa imagem, é possível observar que, após o sangue ser ejetado pelo ventrículo esquerdo para a aorta, este sangue irá percorrer vários vasos, os quais irão reduzir o seu calibre. Isso significa que quando este sangue chegar lá na microcirculação, ou seja, lá nos tecidos, a pressão dentro destes vasos será diferente da pressão inicial. A tal ponto de que, quando este sangue, através da circulação venosa, chegar lá no átrio direito, a pressão dentro do átrio direito será praticamente zero, de acordo com o gráfico. Percebeu que existe uma diferença entre a pressão inicial, a pressão na qual o sangue sai do ventrículo esquerdo e atinge a aorta, e a pressão final, que é a pressão na qual o sangue está chegando no átrio direito. Essa diferença de pressão estabelece fluxo. Não existe fluxo se não existir diferença de pressão. Este conceito é básico e é extremamente importante porque quando falarmos do ciclo cardíaco, são essas diferenças de pressões que irão fazer com que o sangue vá de um compartimento de dentro do coração para outro compartimento dentro do coração. Então, para começarmos, cada ciclo cardíaco possui duas fases. A diástole, que é justamente o período de relaxamento do músculo cardíaco, e a sístole, que é o período durante o qual o músculo contrai. Diástole, relaxamento. Sístole, contração. Agora, observe o direcionamento, o sentido no qual o sangue percorre os compartimentos dentro do coração, dentro do ciclo. Então, nós falamos que o sangue o venoso chega no coração através do átrio direito. Após encher o átrio direito e distender as paredes deste átrio, o sangue será direcionado para o ventrículo direito. Após ser direcionado para o ventrículo direito, quando o ventrículo contrair, este sangue será ejetado para a circulação pulmonar. Após a oxigenação do sangue dos pulmões, este sangue oxigenado agora irá retornar para o átrio esquerdo. Irá preencher a cavidade atrial, distendendo a parede do átrio, e após isso acontecer, o sangue será conduzido para o ventrículo esquerdo. Mais uma vez, quando a pressão dentro do ventrículo esquerdo aumentar, este sangue será ejetado para a aorta e será conduzido para a circulação sistêmica. Então, basicamente, estes são os sentidos que o sangue irá percorrer dentro do coração. Um ponto importante para iniciarmos o ciclo cardíaco é compreender a propagação do sinal. Para estudar mais a fundo a propagação do sinal marca-passo desencadeada pelo nó sinoatrial, você pode entrar na nossa outra aula sobre excitabilidade cardíaca. Lá você irá compreender e encontrar detalhes mais profundos sobre o início e a propagação do sinal. De uma forma sucinta, o que acontece é que, primeiramente, o nó sinoatrial ele vai despolarizar. E quando ele despolarizar, essa atividade elétrica irá se propagar para os átrios. Então, os átrios irão receber essa atividade elétrica que foi desencadeada pelo nó sinoatrial. O terceiro passo aqui para compreendermos é que após essa propagação do sinal,
esse sinal sofrerá um retardo. Ele vai sofrer uma leve demora para chegar até os ventrículos. É importante porque, se não fosse isso, tanto o átrio quanto o ventrículo iriam contrair ao mesmo tempo. Então, entre um compartimento e outro, existe um retardo no sinal para impedir que ambos os compartimentos se contraiam ao mesmo tempo. Essa despolarização, ela move-se rapidamente através do sistema de condução ventricular para o ápice do coração. E quando ocorre essa condução de sinal para o ápice do coração, ela se espalha para cima, atingindo todas as células ali ventriculares para que elas possam se contrair, células musculares ventriculares, para que elas possam sofrer a contração e ejetar o sangue para os demais compartimentos. Após este evento elétrico, nós temos agora o evento mecânico, e aí sim entramos no ciclo cardíaco propriamente dito. É claro que nós observamos cada um de forma separada, de forma pausada, mas isso acontece em milésimos de segundos. Bom, agora vamos estudar a parte mecânica. Vamos ver de fato o ciclo cardíaco. Vamos por partes. Primeiramente, nós precisamos compreender que este ciclo pode ser iniciado ali com o final da diástole, né? Então, ambas as câmaras estão relaxadas, né? O que está acontecendo é que os ventrículos estão se enchendo de forma passiva, e aí, ao final desse período, nós temos a sístole atrial. Gente, para ficar claro de uma vez por todas, não é a sístole atrial em si que move este sangue para o ventrículo. Na realidade, a diferença é de pressão. A contração dos átrios é responsável por apenas 20%, tá? 20% do enchimento do ventrículo. Ou seja, quando o átrio contrai, ele só vai estar ejetando para o ventrículo 20% de todo o volume de sangue que estava nele. Então, como que o sangue se move do átrio para o ventrículo? Por diferença de pressão. Por local de maior pressão é o átrio, que ele está enchendo, para o local de menor pressão, que é o ventrículo, que até então estava vazio. Vazio entre aspas, porque fica um volume residual. Bom, dito isso, após então este período, nós temos a sístole atrial. Então, a sístole atrial, a contração atrial, ela força essa pequena quantidade de sangue adicional para dentro dos ventrículos. Quando isso acontece, nós temos um período momentâneo chamado de contração ventricular isovolumétrica. A primeira fase da contração ventricular, ela empurra as válvulas atrioventriculares e elas se fecham, mas não cria pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares. O que isso quer dizer? Nessa etapa de contração, o sangue ainda não é ejetado do ventrículo direito para a aorta. Então nós temos um período em que o ventrículo esquerdo, por exemplo, está cheio, ele está cheio de sangue, a pressão dentro dele aumenta tanto que as válvulas atrioventriculares, elas se fecham. Neste momento de fechamento das válvulas atrioventriculares, nós temos a primeira bolha, nós temos o primeiro som. É quando o coração faz aquele barulho, o tum. É o som mais forte. Esse som, tum, é o fechamento das válvulas atrioventriculares. Bom, e o porquê este período se chama contração ventricular isovolumétrica? Perceba o nome. Iso significa que eu tenho um período de contração sem mudança no volume de sangue dentro do ventrículo. Quer dizer que este sangue ainda não foi ejetado. Ele não saiu para a aorta, ele não foi para outro compartimento. Ele ainda está lá, mas houve um aumento de pressão dentro do ventrículo esquerdo. Após este breve período de contração isovolumétrica, a pressão dentro do ventrículo esquerdo aumenta a tal ponto de que as válvulas semilunares se abrem
permitindo a ejeção do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. É isso que a gente está observando na imagem aqui em cima. Então, quando a pressão aumenta, nós temos este sangue sendo ejetado lá para a aorta. As válvulas semilunares se abrem e permitem a passagem do sangue. Enquanto isso, as válvulas atrioventriculares permanecem fechadas. Ou seja, não há retorno de sangue para o átrio esquerdo. Após a ejeção do sangue para a aorta, nós temos um período chamado de relaxamento ventricular isovolumétrico. Neste ponto, o que acontece é que, ao final da ejeção, os ventrículos eles começam a repolarizar e a relaxar, diminuindo a pressão dentro dessas câmaras. As vibrações geradas pelo fechamento das válvulas semilunares geram a segunda bulha cardíaca. É aqui que nós temos o segundo som. Tá. Então, a primeira bulha foi lá atrás, tum, e agora, nesse momento do relaxamento ventricular isovolumétrico, nós temos a segunda bulha cardíaca. É o tá, esse barulho mais agudo e um pouco mais fraco que é possível escutar. Este período, chamado de relaxamento ventricular isovolumétrico, recebe este nome porque o volume sanguíneo nos ventrículos não está mudando. Isso porque o sangue ainda está chegando nos átrios, tá? Então o volume dentro do ventrículo não muda. Por isso o nome de relaxamento ventricular isovolumétrico. Portanto, estes são os eventos básicos do ciclo cardíaco. Estes são os principais eventos mecânicos que observamos em cada etapa do ciclo. Após compreendermos estes eventos mecânicos, é possível colocar essas diferenças de pressões em um diagrama. E nesse diagrama a gente consegue entender um pouco sobre a diferença de volume em cada momento, em cada período do ciclo cardíaco. Perceba, neste gráfico, em um dos eixos eu tenho o volume do ventrículo esquerdo e no outro eixo eu tenho a pressão no ventrículo esquerdo, em milímetros de mercúrio. Então nós vamos partir de um volume de aproximadamente 50 ml dentro do ventrículo esquerdo. Isso é um volume residual. O ventrículo esquerdo não fica sem nada de sangue. Pelo contrário, sempre fica um volume residual importante para a nutrição e também para impedir o colapamento e para que aquele tecido se mantenha também oxigenado. Então, neste primeiro período, aqui, né, identificado com a letra A, nós partimos daqui e percebam que o volume de sangue dentro do ventrículo esquerdo está aumentando. Está aumentando porque o sangue está saindo do átrio esquerdo e indo em direção ao ventrículo esquerdo. E esse é um detalhe importante. Percebeu que não existe diferença de pressão aqui nesse momento dentro do ventrículo esquerdo? Não há um aumento significativo na pressão dentro dele? Dá uma olhada. Eu tenho aumento de volume, mas nem tanto de pressão. E é só com a sístole atrial, que aí sim, no período B, eu tenho um aumento da pressão. Viu isso? No final da sístole atrial, aí sim, ocorre um aumento da pressão dentro daquele ventrículo e a gente está vendo isso exatamente nessa curva da flecha aqui, identificada na letra B. Neste momento, ocorre o fechamento da válvula mitral, o fechamento da válvula atrioventricular. O que isso quer dizer? Nós estamos exatamente naquele momento de despolarização ventricular e aí o ventrículo esquerdo ele começa a sua contração. Ele começa a sua contração isovolumétrica. Você está observando isso no gráfico. Perceba como a pressão aumentou, mas o volume não mudou. Viu isso? A pressão aumenta, mas o volume não muda. Mas essa pressão atinge um valor em milímetros de mercúrio tão significativo que a válvula aórtica
ela se abre, permitindo a ejeção do sangue. E a pressão máxima alcançada na aorta tem um valor, 120 milímetros de mercúrio. Anota aí. A pressão máxima neste momento alcançada na aorta é de 120 milímetros de mercúrio. É importante saber esse valor. Quando este período ele passa, né? Então quando você tem este período de ejeção, o ventrículo está ejetando o sangue. Esse sangue está saindo dele, está indo lá para a aorta. Olha, é claro que vai chegar um momento em que a pressão dentro do ventrículo vai começar a cair, porque o sangue foi ejetado, e o volume, percebeu como o volume diminuiu? Eu tenho um aumento de pressão, mas diminuição de volume dentro do ventrículo esquerdo. Quando a pressão se tornar menor, quando esse volume se tornar menor e a pressão também, percebam que eu tenho uma outra fase nesse diagrama. É aqui identificado pela letra D, em que aqui ocorre o fechamento da válvula aórtica. De fato, quando a pressão se torna menor no ventrículo esquerdo, ocorre o fechamento da válvula aórtica. E aí, eu tenho um período em que essa pressão cai. O nome desse período é relaxamento isovolumétrico. A pressão está caindo, o ventrículo está relaxando, mas o volume dentro do ventrículo já não muda mais. Voltamos para a fase A. Voltamos para um volume de aproximadamente 50 ml dentro do ventrículo. Após compreendermos todos os eventos elétricos e mecânicos do ciclo, é possível montar um gráfico com todo mundo junto. Lá em cima nesse gráfico, você está vendo primeiramente o ECG, o eletrocardiograma. Os detalhes e como interpretar um eletrocardiograma, você poderá compreender isso na aula de eletro. Tem uma aula só para isso. Bom, dito isso, vamos focar nas duas partes desse gráfico. Aqui em cima, ali na linha vermelha, você está conseguindo observar a pressão dentro do ventrículo esquerdo. E logo acima dela tem uma linha preta, que é a pressão na aorta. Vamos dar uma olhada nos detalhes aqui. Bom, primeiramente, lembrem-se de que a pressão dentro do ventrículo esquerdo vai aumentando, né? E conforme ela vai chegar a um momento em que nós teremos a primeira bulha, é a contração isovolumétrica, em que não há mudança de volume, mas há uma mudança na pressão. Essa bulha se dá por causa do fechamento da válvula atrioventricular. Então você tem o TUM. Percebam? Aumenta a pressão dentro do ventrículo esquerdo a tal ponto de termos aqui agora a ejeção deste sangue. Aí sim, quando você tem a ejeção do sangue no ventrículo esquerdo, olhe o gráfico de volume. O volume dentro do ventrículo esquerdo diminui. Diminui mesmo, porque o sangue está sendo ejetado. Mas a pressão na aorta também aumenta, alcançando ali uma máxima de 120 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão vai diminuindo, a tal ponto de chegar ali entre 90 a 80 milímetros de mercúrio, você tem o fechamento das válvulas semilunares, e aí nós teremos a segunda bulha. Tá. Neste momento, nós temos o período de relaxamento ventricular isovolumétrico, ou seja, a pressão dentro do ventrículo esquerdo está diminuindo, porém, o volume não muda. Instantes após isso, percebam que o volume dentro do ventrículo começa a aumentar. Isso porque a pressão no átrio aumentou. Conforme existe esse aumento da pressão dentro do átrio esquerdo, o sangue ele agora cai, ele escoa para o ventrículo esquerdo. E só no final que você tem a sístole atrial. Lembre disso? Então a maior parte do sangue se move do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo por escoamento, por diferença de pressão. Só no final você tem a sístole atrial. Vocês lembram dos números que eu falei para vocês? 120 milímetros de mercúrio a máxima, 80 milímetros de mercúrio a mínima. Estes são valores que vocês observam no dia a dia da clínica. 120 por 80, ou 12 por 8. Tá? Então por isso que é importante compreender estes eventos e os valores das pressões dentro do ciclo cardíaco. Este vídeo ele é bem interessante porque
dá para a gente observar todos os eventos ao mesmo tempo, não é? A gente estuda de forma separada, sístole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular, mas tudo isso está acontecendo com uma diferença de milésimos de segundos. E essa diferença é importante porque, conforme vocês viram aqui com o batimento do coração, existe todo aquele período de demora do sinal se propagar do átrio para o ventrículo para impedir que a contração atrial não aconteça ao mesmo tempo que a contração ventricular. Ao analisar esse vídeo, dê pausa nele para você observar cada momento do período do diagrama de Wiggers, que é o diagrama de volume e pressão. E aí você vai ter compreendido estes eventos elétricos, mecânicos, pressóricos e sonoros do ciclo cardíaco. Bom, estes eram os pontos importantes que atingimos ao final da aula de ciclo cardíaco e até uma próxima aula.